Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde de hoje faz um alerta contra um problema que só aumenta no Brasil, a obesidade infantil. Como perceber que o seu filho deixou de ser saudável e atingiu o limite do sobrepeso e da obesidade? Quando procurar a ajuda de um profissional? A gente fala também das doenças que chegam associadas ao peso excessivo e que antigamente eram exclusivas dos adultos. E você observa a alimentação do seu filho na escola? Vamos discutir a reeducação alimentar. Qual o papel dos pais? Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Olá! Uma em cada 3 crianças está acima do peso no Brasil. A obesidade infantil é um problema grave que tem chamado a atenção dos especialistas. O que está acontecendo com as nossas crianças? A gente discute isso na reportagem. Cristina cuida de Samuel, filho de uma vizinha. O zelo com a alimentação do menino de 2 anos faz parte do trabalho dela como babá. Chilita, essas coisas, essas bagunças, eu não dou. A mãe de Nicolas, Charliane, também é vigilante. Ele come cuscuz, comida saudável, ele toma leite, toma mingau, arroz com feijão, sopinha de verdura. Você acha isso é raro, né? É, mas a gente dá desde pequenininho que dá certo. A avó é mais liberal, quer satisfazer todos os desejos do neto. Por mim eu dava tudo, mas ela não deixa. Aí eu respeito, né, a opinião dela. Manter um filho dentro do peso não é tarefa fácil. Segundo dados do IBGE, 1 em cada 3 crianças está acima do peso. A população infantil obesa mais que dobrou nas últimas décadas. Hoje, esse número é proporcional ao dos Estados Unidos. Na casa de Lincoln, as fotos traduzem a imagem de uma criança feliz e gordinha. A mãe Nilda conta que aos 3 anos de idade ele já comia chocolate, salgado e biscoito. Era pão, McDonald's, batata, né? A gente usava muita fritura. Com 8 anos, o menino pesava quase 50 quilos. Mamãe, o povo no colégio me chama de baconzinho. Mas por que eles? Porque eu sou cheinho. Aí as meninas ficam me chamando de baconzinho. Foi quando eu procurei a nutricionista para conversar com ela. Aí ela é só mudar a alimentação dele. É barrinha, não leva mais sanduíche, nem suco, é água. Colégio, e ele aceitou numa boa. A forma como o Lincoln reagiu ao tratamento surpreendeu até a mãe. Ele aceitou com facilidade as mudanças na alimentação. Conta que está satisfeito com o peso e as guloseimas tiradas do cardápio não fazem falta. Nas festinhas do colégio, todo um planejamento para não sair da dieta. Você vai para aniversário e tem bolo, tem salgadinho, tem refrigerante, como é que fica? Eu não tomo refrigerante, faz 2 anos. Aí eu só como 5 salgados, aí se o pedaço do bolo for muito grande, aí eu parto ao meio. Foi pro colégio, chegou agora. O que tinha na tua lancheira? Uma barrinha de cereal. E na lancheira dos teus amigos tinha o quê? Nescau, sanduíche. E aí, como é que fica? Nada. Sente falta? Não. Se todas as crianças fossem iguais ao Lincoln, né? E quando os filhos são mais difíceis de convencer, o profissional pode ajudar. A gente recebe a nutricionista, a Lívia Costa e Silva, que está aqui com a gente no estúdio. Tudo bom, Lívia? Tudo bem. A gente viu aí a disciplina, né, do Lincoln. Como é que faz para a criança seguir uma dieta, uma reeducação alimentar? Na verdade, a disciplina alimentar, ela deve ser desenvolvida da mesma forma que a disciplina em qualquer área da nossa vida, né? Então, ela deve ser através de uma educação nutricional. E essa educação, ela deve ser desenvolvida dentro do ambiente domiciliar, né? Deve ser ensinada pelos pais, o que a gente vê que atualmente não é o que está acontecendo, né? Então, as crianças já crescem dentro de um ambiente de alimentação inadequada, né? O estilo de vida, de uma forma geral,
inadequado, sedentarismo, alimentos industrializados, guloseimas, frituras, né? Então, essa educação nutricional que deveria ser ensinada, ela não vem sendo desenvolvida nas famílias, né? Isso da mesma forma acontece nos colégios, né? Então, se a gente for numa cantina de um colégio, a gente vê o salgado, é o refrigerante, é o chocolate, é os chilitos, né? E a gente não encontra alimentos saudáveis. Então, né? a gente pode dizer que dentro dessa história é aquele velho ditado, o costume de casa vai à rua, né? Exatamente. E a dieta para as crianças? Por exemplo, chegou uma criança com gordinha, acima do peso, no consultório, no seu consultório. Como é que é a dieta voltada para elas? É diferente do adulto, por exemplo? É diferente até porque se trata de uma fase de vida, né, de uma fase fisiológica diferente. Então, elas vão ter necessidades diferentes, de nutrientes específicos, né, de proteína para o crescimento. Então, é uma alimentação diferente, específica para a fase, né, para o ciclo da vida da criança. E como é que seria, assim, tem como conciliar para uma criança que, às vezes, mais que um adulto, é voltada para uma questão de sabor, de atrativo daquele alimento, com uma dieta bem saudável? Tem, com certeza. A dieta saudável, na verdade, ela deve ser composta por todos os alimentos, né? A gente tem vários grupos de alimentos e então não é um alimento só que vai fazer aquela alimentação saudável. Em relação ao sabor, com certeza, as frutas, as saladas, os alimentos, o segredo está no tempero. Então, por exemplo, se você vai ensinar uma salada, se você vai preparar uma salada, primeiro, deixa a criança participar para já ir estimulando. Segundo, tempera, né? A salada, como todo alimento, o segredo é o tempero. Então, você pode fazer uma salada temperando com azeite, limão, ervas, né? Deixa a criança ajudar. Pode fazer sanduíches super saudáveis, né? Sanduíches com pão integral, faz um hambúrguer caseiro de frango com aveia. Então, a alimentação saudável, na verdade, não é sinônimo de alimentação ruim. Pelo contrário, tudo vai depender de como a criança foi educada, né? Do que tipos de alimentos ela foi acostumada, educada a consumir, né? Então, você tem sim como fazer uma alimentação saudável e super saborosa. E quando você começa essa orientação, né? O pai começou, como eu falei, foi para o consultório, quer seguir bem direitinho. Ele tem que tirar tudo de casa que engorda, esconder, jogar fora, dar pro vizinho? Na verdade, como eu estava comentando, não existe um alimento, né, completo e também não existem alimentos proibidos. Na verdade, nossa alimentação ela deve ser completa. Então, você pode sim deixar essa criança ter um consumo, né, de chocolate, desde que seja um consumo esporádico e não habitual, como infelizmente é o que vem acontecendo, né? Então, outra coisa, se a gente deixa disponibilidade muito fácil, um acesso muito fácil a essas guloseimas, o pacote de biscoito recheado ali muito disponível, um acesso muito fácil, uma caixa de chocolate, a criança vai ver e aquilo vai despertar o interesse nela, né? Então, se a gente tem esses alimentos com muita facilidade em casa, a criança fatalmente vai ter esse hábito de comer esses alimentos que não são tão saudáveis se estiverem num contexto de alimentação rotineira, né? Você falou aí de preparar o alimento junto com o filho, né? Estimular isso, produzir um hambúrguer, por exemplo. Isso tudo leva tempo, né? E os pais hoje não querem mais perder tempo, né, com a alimentação. Exatamente, mas esse é o grande problema, né? Sabe qual é o público que mais consome fast food? Não. Os adultos. Né? Então, é o adulto que trabalha o dia inteiro, que não tem tempo de parar para se alimentar, então passa no fast food, almoça. E isso é o que a gente está ensinando para as nossas crianças, né? Esse hábito, se a gente diz para a criança não ir no fast food e a gente vai, como é que pode funcionar um negócio desse? Né? Então, a gente fala para não fazer, mas a gente faz. Né? O adulto é o principal consumidor desses alimentos. E isso é a herança que a gente está deixando para as nossas crianças. E é isso que está gerando esse problema tão grave de obesidade, né? Que é um problema muito sério e muito triste por conta das repercussões da obesidade nas doenças cardiovasculares, né? Que são a principal causa de mortalidade hoje no mundo, né? De diabetes tipo 2, doenças que antes eram evidenciadas principalmente nos adultos. Hoje, em idades cada vez mais precoces, a gente já tem essas comorbidades que são associadas à obesidade, à alimentação inadequada, ao sedentarismo. Né? E como é que coloca, assim, que você falou da disciplina que você tem em casa, né? Que isso é levado para
uma orientação nutricional. Mas como é que é esse tratamento a longo prazo de uma criança com obesidade? Dura mais ou menos quanto tempo? Até quando o nutricionista pode influenciar nesse processo? Na verdade, Marina, é um trabalho que deve ser continuado, né? É um trabalho continuado e deve durar a vida inteira. É um trabalho de educação nutricional que deve iniciar, seria mais fácil se iniciasse dentro, né, ainda na infância. Por quê? Porque, na verdade, não vamos pensar em dieta, né, porque a criança já cresce com essa palavra dieta, então isso já gera uma sensação, né, de restrição de alguns tipos de alimentos e isso vai gerando frustração na criança. Na verdade, é pensar em alimentação saudável. Né? Então, não, como a gente estava falando, não é que a criança não existem alimentos proibidos, mas desde que esses alimentos que não são saudáveis não façam parte do hábito alimentar dessa criança. Né? Então, que essa criança seja ensinada a ter uma alimentação saudável. Né? E qual é a alimentação saudável? Se a gente for pensar, como é que eu faço para ter uma alimentação saudável? Primeiro, a gente tem que resgatar os nossos antigos hábitos alimentares. Né? É comer o arroz, é comer o feijão, é comer a carne, ou o frango, ou o peixe, a fruta, os alimentos in natura. Né? O suco, né? O suco da fruta. Hoje, se você for num consultório e você perguntar, toma suco? A maioria absoluta das crianças vão dizer que tomam, mas quando você vai saber qual é o suco que ela está falando, é suco de pacotinho, são as bebidas açucaradas, né, de caixinha, os néctares que tem muito açúcar, né? Então elas não têm mais o hábito de pegar a fruta, de fazer o suco, e elas podem ajudar também a fazer isso. Isso é resgatar um hábito alimentar saudável. Por exemplo, quem toma o suco de caixinha acha que está fazendo muita coisa e não está perdendo nutrientes. A quantidade de açúcar que tem nesses sucos é enorme. Né? E de nutrientes, de vitaminas, é muito pequena. Então, é um alimento que não vai nutrir essa criança. E os adultos também. A gente está terminando esse bloco, mas eu acho que a mensagem que a Lívia está passando aqui é de que vale a pena perder um pouquinho de tempo, né? Na preparação, acordar mais cedo para fazer o café da manhã, uma coisa mais saudável do que a pressa. Uma dica para ter uma alimentação saudável, uma dica super simples e rápida. Se você quer saber se um alimento é saudável, pergunte para a sua avó se ela conhece esse alimento, se ela come esse alimento. Né? Porque os hábitos alimentares dos nossos avós, os hábitos alimentares antigos eram muito mais saudáveis. Ok, muito obrigada pela sua participação no programa. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, como é que anda a alimentação do seu filho na escola? Você, como pai, tem feito seu papel de incentivo a um lanche saudável? É daqui a pouco. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.